Bora ser um pouco polêmico hoje, tá? Mais polêmico do que o normal. Mas é o seguinte, em defesa das sequels, tá? Ou então a defesa do que todo mundo quer realmente fazer, bora explicar um pouquinho aqui o fato de o porquê Palpatine voltar não é exatamente uma má ideia, mas é mal executado. Bora pra frente. Saudações, saudações imperiais, tá? Hoje tá calor, tô sem meu uniforme, mas ainda assim, exaltando o Império, claro, né? Ignore isso aqui. Mas é o seguinte, gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações, obviamente deixem um like aí se vocês curtiram o trabalho. Mas eu tô aqui pra falar de uma coisa que todo mundo tava falando, né? Sempre falou, as críticas de alguma forma, Palpatine retornou, ao retorno do Palpatine, porque ele realmente era necessário, se era necessário ou não pra sequels ou deixou de ser. Só que o que eu vejo, na verdade, é que assim como hoje em dia The Bad Batch está explorando mais essa questão do Monte Tantis, Wayland, está fazendo essa questão da clonagem, Omega, explicando o projeto Necromante, uma coisa que a gente já explicou quando foi introduzida na época no contexto in The Mandalorian, então clica aí no card. Mas assim, quando a gente fala sobre isso, a gente vê o quão, na verdade, a ideia ela pode começar a ser boa, mas ela foi muito mal explicada naquele contexto do Star Wars Episódio 9, tá? Porque bora fazer uma breve retrospectiva aqui. Plena época de Os Últimos Jedi, Snoke foi morto pelo Kylo Ren. Kylo Ren se assumiu como o mal supremo da galáxia na procura da Rey, matou o pai, depois o tio infartou pela força, né? Por aí vai. A Carrie Fisher infelizmente morreu, beleza. O Kylo tava ali como o grande vilão da parada. Mas de repente, chega um jogo chamado Fortnite, tá? Que não foi nem assim, mas o Fortnite foi onde o Palpatine divulgou a sua mensagem, onde ele ia retornar para uma galáxia, tá? E aí fica a dúvida, né? Por que o pessoal optou por Fortnite? Tudo bem que o marketing era forte, mas o pessoal optou pelo Fortnite para fazer uma mensagem que também não precisava. Porque, poxa, se você vai voltar, faz que nem o Tron quando voltou no Legends e botou a Nova República de joelhos, você simplesmente volta sem avisar a ninguém, certo? Porque esse é o pressuposto de você pegar alguém de surpresa e alguém não saber do que é que está tratando aquilo, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente volta para essa retrospectiva e aí o Paul Dameron fala, tá, de alguma forma, Palpatine retornou. É obviamente complementado depois, tá? Com segredos, clonagens e essas coisas tudo, alquimia, que somente os Sith conheciam. Mas se você for parar pra pensar, agora com The Bad Batch explicando essas coisas e todo mundo relativamente gostando do que The Bad Batch está apresentando, a gente fica com aquela dúvida, tipo, poxa, será que na verdade a ideia por si era boa, mas na verdade a execução foi ruim? Porque bora ser advogado do Palpatine, um momento, tá? Advogado Palpatine, por um momento aqui. Claro, a gente tem as interações Legends, quando a gente esteve lá em Dark Empire. O Palpatine também retornou no Legends, tá? Mas, ao mesmo tempo, também foi pra fortalecer o plot e introduzir novas histórias a partir dali. Uma coisa que as sequels ainda não fizeram por falta de tempo mesmo, até porque o filme da Rey tá vindo por aí, a gente pode ver a consequência desse legado, desse parentesco com o Palpatine, com a Rey, né? Então assim, a gente sempre tem histórias se expandindo mais e mais. Mas no Legends a gente tem aquele contexto do Luke duvidando de si mesmo, ele tem toda aquela questão da aura do lado sombrio, ele é salvo pela Leia, né? Então assim, e o Dark Empire é um one shot, né? O one shot assim que eu digo é focado somente naquelas edições que se lançam ali naquele tempo de Star Wars. Então, o Palpatine não retorna, que nem os Yuuzhan Vong são ameaça por tipo 14, 15 livros, HQs, obras, jogos, não sei o que lá. Não, o Palpatine só volta naquela obra específica, entende? Naquelas 6 edições de Dark Empire ou alguma coisa do tipo. Mas o ponto é o seguinte, acaba que, porque esse negócio, a sequels em si, elas têm esse defeito que é a execução ser um pouco ruim, mas a ideia, como eu te falei, talvez seja boa. Porque pense bem, tá? É a mesma ideia de uma Estrela da Morte. Se você tem um poder tão gigante quanto a Estrela da Morte, você não tem o que superar. Então, uma super arma que você daria a todo mundo, faria todo mundo cair aos joelhos,
seria o quê? Outra coisa que destruísse planetas, destruísse sistemas estelares. Ou então você equipasse suas naves, suas frotas com essas tecnologias que, né, fazem exatamente isso, o ápice do seu poder. A não ser se a gente for analisar, sei lá, o Darth Nihilus lá de A Velha República, que ele devorava planetas através da força e tal, mas até isso é um pouco difícil de você palpar, é difícil de ser palpável isso, quando você está em um contexto somente filmes. Então talvez a aproximação de realmente um poder maior bélico, né, seja realmente essa questão de você ter uma parte mais visual. Embora o Vader de fato fale que essa estação bélica não é nada comparada ao poder da força, lá no episódio 4, né? Mas o ponto é o seguinte: tem sentido para isso, militarmente falando. Assim como também tem sentido quando a gente for ver nas entrelinhas ali do universo expandido, pós episódio 6, antes do episódio 7, a criação da Resistência, a criação da Primeira Ordem, coisas que eu também já falei aqui no canal, então clica no card, tá, que vai aparecer por aí, que você vai saber que não exatamente é a mesma coisa, de rebelião contra o Império. Tem toda umas entrelinhas ali naquela parada, você tem muitas coisas sendo feitas ali, então isso são coisas muito bem explicadas. Você vê como, por exemplo, a Leia perdeu o título dela, né, de senadora, de representante e tal, porque ela foi deposta, na verdade ela foi exposta, na verdade, como filha de Darth Vader. E todo mundo ficou, meu Deus, sabe, essa pessoa que a gente quer que lidere a gente e tal, ela foi afastada do Senado e por aí vai, depois formou a Resistência. Então só isso é muito diferente de uma formação, rebelião contra Império, entende? Então assim, esse o problema que eu digo quando Star Wars... Talvez a ideia do Palpatine ter retornado em si, ela não tenha sido tão ruim, porque a gente teve episódio 2, clonagem, Kaminoanos, Bad Batch, clonagem, Kaminoanos, tá expandindo essa mitologia, Mandalorian tá fazendo questão de estar explicando de alguma forma a Palpatine retornou também, assim como o Projeto Necromante, as iniciativas do Moff Gideon, toda a parada do Conselho Sombrio também, como eles vão lidar com a ameaça do retorno do Tron, tudo isso vai de volta para o Imperador Palpatine. E é claro, né, poxa, se você for um cara super inteligente, super bem letrado e super bem pesquisado, você tem um mestre, que era o Darth Plagueis, e o Darth Plagueis ele justamente buscava toda essa questão da imortalidade, que era justamente o que foi exposto lá no episódio 3, aquela conversa entre o Anakin e o Palpatine, por aí vai. E você tinha o episódio 1 também, tratando, né, a questão do escolhido, da profecia, mas ao mesmo tempo você consegue defender um pouco em dizer que talvez o equilíbrio não fosse permanente, talvez só temporário, e ao mesmo tempo também não fugir exatamente do conceito da profecia não ter sido quebrada, porque de fato Anakin Skywalker trouxe a paz pra galáxia, eliminou o Sith e por aí vai, e o resto é resto, porque de fato, tá, se você... Exatamente, Palpatine ali naquele momento ele era um Sith, né? Ele era embora ele tenha dito, cara, eu sou todos os Sith e tal, mas aquela seria mais filosófico do que realmente conceitual, digamos assim. Então, de fato, ele não tinha nem retornado. Ele de fato precisava da Rey para retornar para a galáxia, para strike me down, sabe? Tipo assim, me derrube, me ataque, me mate, que você vai cumprir seu verdadeiro propósito, se vão retornar para a galáxia, sendo que a gente sabe que é como se fosse o 75%. Então, 75% ali, o Palpatine e o Sith não tinham voltado. Ele estava dependendo da Rey para voltar, mas não aconteceu, entendeu? Então, em tese, os Sith nunca retornaram, nunca teve essa questão de a profecia do escolhido foi quebrada, entende? Então, assim, tem essa questão. Agora sim, claro, tudo isso está sendo explicado, toda essa volta do Palpatine, assim como também, como eu falei, a rebelião, o Império, a Primeira Ordem, a Resistência, essa disparidade, né, essa contradição entre as duas, né? Você tem, na verdade, a questão que o Palpatine também está sendo explicado ao redor dessas mídias. Então você tem, de novo, The Bad Batch, The Mandalorian, você vai ter o filme da Rey, que vai lidar com o Aftermath, né, a sequência desse filme aí, do episódio 9, e o legado dela, de uma Palpatine virar Skywalker, e o legado dela pra galáxia, sabe? Ao mesmo tempo, e você tem alguma coisa que mostre realmente uma conclusão dessa história, e você consiga fomentar, né? Consiga construir-se em cima daquela história e você falar, poxa, a história não era tão ruim, faz sentido o Palpatine ter voltado, porque como eu falei, Kamino, Darth Plagueis, o mestre dele, a busca pela imortalidade, a ganância do poder, o sangue, né, toda a questão a ânsia do poder do Sith mesmo, né, de ser sempre o cara que é o mais poderoso, que os aprendizes eles tentam
matar os mestres e os mestres eles esperam ou não aquele tipo de sentido. Então assim, você vê que o Darth Sidious ele é um cara muito inteligente pra ficar tipo, ah, beleza, eu não tenho nenhum plano contrário a se eu morrer aqui. Não, eu tenho várias outras coisas, assim como também a Estrela da Morte, a base Starkiller, os Star Destroyers que destroem planetas e por aí vai, são também medidas inteligentes. Porque se você for parar pra pensar, não tem muito além disso do que você poderia fazer. Agora que foi mal explicado, isso a gente concorda, tá? Porque nada ganha de alguma forma, Palpatine retornou, e muito menos se você começa essa história no Fortnite, tá? De resto, eu queria deixar essa breve contribuição aqui, tá? Essa breve contribuição, é como eu falei, eu acho que às vezes tá todo mundo aberto, né? Pra The Bad Batch, tá todo mundo aberto aí pra o filme da Rey, pra The Mandalorian, e tá todo mundo criando conteúdo em cima disso também, tá? E também, tipo, curtindo essa fase, curtindo esses episódios e vendo um pouco mais de tecido conectivo. Mas, infelizmente, Star Wars ficou assim, né? Ele se tornou assim desde que a Force Awakens veio, né? Que justamente todos os livros, essa questão, que é uma história que lança agora e explica depois. Mas às vezes o depois chega daqui a 5, 8 ou 10 anos, ou então até muito depois, tá bom? De resto, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador. E é claro, até a próxima. Se inscreve no canal, ativa as notificações e obviamente não se esqueça de deixar o like se você curtiu esse vídeo. Como diríamos aqui no Império, vida longa ao Imperador.